Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Livro com Letras, e hoje vamos aprender um tema muito especial que é: por que devo ser batizado? Mas antes, peço que você se inscreva no canal, dê um like, e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos como este, certo? Agora vamos para o tema. Por que devo ser batizado? Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria em Nazaré, e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali, pediu a João Batista que o batizasse, porque assim, disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus 3 versículos 3 a 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Quantas espécies de batismo são reconhecidas pela Bíblia? Em Efésios 4 versículo 5 está escrito: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Alguns tipos de batismos são praticados por determinadas igrejas cristãs como aspersão ou derramamento de água, mas a Bíblia reconhece apenas uma forma, a imersão. Antes de subir ao céu, Jesus disse que as pessoas deveriam ser ensinadas a respeito das verdades do Evangelho, para depois serem batizadas. Ensino, compreensão e prática da verdade devem preceder o batismo. Qual é o significado do batismo na Bíblia? Em Romanos 6 versículos 3 e 4 está escrito: ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. A palavra batizar, em grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, significa mergulhar, imergir, afundar. A única forma de batismo reconhecida nas Escrituras é por imersão, João 3 versículo 23. O batismo é uma demonstração pública de uma relação espiritual anterior entre o crente e Cristo, num vínculo tão estreito, que a vida do crente e a vida de Cristo chegam a ser uma unidade espiritual. A validade do batismo por imersão é confirmada pela comparação que o apóstolo Paulo faz entre o batismo e a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A morte do crente para o pecado é tão real quanto a morte e a ressurreição de Cristo, Colossenses 2 versículo 12. De que forma Cristo foi batizado por João? Em Marcos 1 versículos 9 e 10 está escrito: certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Jesus não precisava ser batizado, pois não tinha pecado, porém, deixou um exemplo a ser seguido. Note que ele saiu da água, indicando que havia entrado na água para ser batizado por imersão. Por ocasião do batismo de Jesus, vemos a Trindade divina se manifestando. Do céu, o Pai disse: este é o meu Filho amado. Jesus foi batizado por João, e o Espírito Santo desceu como pomba. Mateus 3 versículos 16 e 17. Que razão Jesus apresentou para ser batizado? Em Mateus 3 versículos 13 a 15 está escrito: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. João Batista entendia que Jesus era perfeito e não precisava de arrependimento.
No entanto, essa seria a única maneira de começar a restaurar a justiça do reino de Deus, que estava sendo implantado na terra. Jesus não foi batizado para o arrependimento, mas para seguir o plano divino, de modo a cumprir toda a justiça. Mateus 3, versículo 15. De acordo com o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar arrependimento? Em Atos 2, versículo 38 está escrito: Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. À semelhança do propósito do batismo de João, o batismo do Pentecostes também foi para o arrependimento dos pecados. É interessante observar no texto que o arrependimento visto é fruto da consciência que foi despertada pela ação do Espírito Santo. Por que é essencial que a pessoa seja batizada nas águas? Em Mateus 28, versículo 19 está escrito: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas é a demonstração pública de arrependimento, morte para o eu, e novo nascimento por intermédio do Espírito Santo. João 3, versículo 5, Romanos 6, versículos 3 e 4. É também a confirmação de que a pessoa aceitou a salvação em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Em Atos 22, versículo 16 está escrito: O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados invocando o nome do Senhor. O batismo é o primeiro passo na vida cristã. A partir dele, inicia-se uma nova vida. Deus espera que tomemos a decisão pelo batismo. Ele apela ao nosso coração e nos pede para fazermos um compromisso total. O batismo não salva, mas é um sinal de que a pessoa está salva e que nasceu novamente. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus por meio do batismo? Em Hebreus 3, versículo 15 está escrito: Lembrem-se do que foi dito: Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Devo aceitar o batismo assim que compreender que o amor de Deus cobriu meus pecados, e for compelido a abandoná-los e iniciar uma nova vida. Essa decisão não deve ser adiada. Antes do batismo, a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas, aceitá-las e praticá-las. Mateus 28, versículo 20. O que dizer então do meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? Em Atos 17, versículo 30 está escrito: No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O Espírito Santo desperta no pecador a necessidade de um Salvador que perdoa os pecados, e não leva em conta os tempos vividos sem a luz de Evangelho. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Aos pecadores ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Em Apocalipse 22, versículo 14 está escrito: Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade, e comer do fruto da árvore da vida. Somente aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro são capazes de guardar os mandamentos de Deus. A obediência nunca é a base da graça, mas a graça de Deus é a única base para nossa obediência. Foi a desobediência que motivou a saída de nossos primeiros pais do Éden, e os privou de desfrutar a árvore da vida. É somente por meio do sacrifício de Cristo, o qual resultou de uma vida de submissão e obediência, que qualquer ser humano poderá entrar na cidade, e ter direito à árvore da vida. Agora eu te faço 3 perguntas. Primeira: você crê no batismo por imersão? Segunda:
Você deseja ser uma nova criatura? E terceira, quer entregar sua vida publicamente a Deus através do batismo? Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo tema. Tchau!